Porque o presidente da China, Xi Jinping, exaltou a relação que tem com o Brasil. Durante a visita de Alckmin a Pequim, Xi Jinping disse que os laços entre os dois países vão muito além das relações bilaterais. Essa missão do governo federal na Ásia trouxe mais de 24 bilhões de reais em concessões de crédito para o Brasil. A sessão da COSBAN, a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação, facilitou a aprovação dos recursos que serão destinados a obras de infraestrutura, inclusive para a reconstrução do Rio Grande do Sul. A China é um dos principais parceiros comerciais do Brasil. São vários produtos sendo exportados, como celulares, roupas e produtos farmacêuticos. No ano passado, as negociações alcançaram mais de 900 bilhões de reais. O presidente Lula busca fortalecer a relação com a China, mas ao mesmo tempo em que tenta melhorar as relações com os Estados Unidos. O que é muito doido, o Ricardo Rose, é que a gente acabou de sair de uma pauta que coloca uns empecilhos para a importação do produto chinês, mas o governo quer fortalecer as relações com um dos nossos principais parceiros comerciais. Como é que você vê tudo isso, Ricardo Rose? Como disse o próprio presidente chinês, Xi Jinping, as relações de Brasil e China vão muito além das relações comerciais. Então, isso é um detalhe, essa taxação ou não, porque eles têm aí muitos alinhamentos ideológicos. A China tem um grande projeto de dominação em andamento, de refazer a Rota da Seda, de se tornar a grande economia do planeta, e ela segue a passos largos esse projeto, e o Brasil está ali. Precisa ter uma relação com a China, sim, não acho eu que ideológica, porque aí a China não pode dar aula para ninguém nesse aspecto, né? Enfim, mas o Brasil é muito alinhado com essa, principalmente, além das questões comerciais, como disse o presidente chinês, com as questões ideológicas, e é isso que o chinês gosta. E aí, Leandro, tem ideologia no meio também dessa relação? Eu acho que tem. A China é um país de tradição milenar, né? Nós não podemos achar que a ideologia que existe na China, independente da coloração política, é algo a se desprezar. A China está na posição que está porque tem 2000 anos de história por trás e acho que tem ali muita coisa importante para a gente observar. Evidentemente, né, aprofundar relações comerciais não significa adotar o padrão de vida cultural que se tem na China. Eu, por exemplo, sou muito crítico de algumas políticas do próprio Partido Comunista Chinês, como o grande salto adiante do Mao Tse-tung. Acho que aquilo foi um desastre humanitário, né? Então, assim como foi o Holodomor na Ucrânia da União Soviética. Mas eu acho que não dá para ignorar que é o grande player no mundo hoje, em termos econômicos, e é importante que a gente esteja alinhado. Onde estão as questões que colocam a importância dessa relação para além do ponto de vista econômico? Então, no intercâmbio cultural, no intercâmbio científico, no intercâmbio no nível financeiro, na criação de laços que vão para além da pura negociação das blusinhas, né, mas permitem realizar negócios em moedas próprias, nacionais de cada país. Acho que essas coisas são importantes, a gente tem que ficar atento, né, e a China estará presente aqui no encontro do G20 no Rio de Janeiro em novembro. O próprio Xi Jinping aparentemente vem, né, e essa comitiva que está lá agora, liderada pelo Geraldo Alckmin, certamente tem uma importância grande para construir os caminhos para isso. Só para colocar uma pimenta a mais nessa discussão nossa, antes da Mônica e do Davi falarem, Koba, se o presidente americano no ano que vem for o que indica ser Donald Trump, aí essas relações vão se afinar muito mais ainda com a China aqui, hein? Tem essa aí também, hein? Não, de forma alguma. Os Estados Unidos também é um parceiro importantíssimo. Aliás, a nossa sociedade, ela se aproxima culturalmente muito mais dos Estados Unidos do que da China. E eu não vejo isso como problema. Eu vejo isso como a história dos dois países tendo similaridades muito maiores que a nossa com a China. Agora, o Lula, esperto que não vai fazer fechamento de porta para ninguém, nem para o Donald. Você tem razão que existe uma proximidade cultural maior com os Estados Unidos, porém, em termos de relação econômica, é mais interessante, é mais inteligente uma relação com a China. Por quê? Porque o Brasil produz matéria-prima e alimento que a China precisa. E a China produz os manufaturados, os extra-manufaturados, para devolver. Então, é uma relação onde os dois ganham. Com os Estados Unidos, são países muito mais similares em termos econômicos, descobertos há menos tempo, com recursos naturais abundantes, com poucos desastres naturais, climáticos.
apesar do que aconteceu no Sul, mas em termos de terremoto, essas coisas, Estados Unidos e Brasil são muito mais estáveis. E é nesse sentido que nós termos uma parceria com a China, ou mesmo com a União Europeia, onde há realmente troca, porque nós temos o que eles precisam e vice-versa. Na relação com os Estados Unidos, o que os dois países oferecem são a mesma coisa e é por isso que nós, de alguma forma, somos, inclusive, concorrentes na relação com a China e na relação com a União Europeia. A relação do Brasil comercial. Com a China, a gente concorre com os Estados Unidos, Isso. que também quer ter relação com a Europa. Que quer a mesma. E aí nós ganhamos porque somos hoje um país com um governo de esquerda e com mais alinhamento ideológico, claramente, com o governo de Beijing. Assim como o do Joe Biden. Fala, Davi. Biden mesmo. A gente sabe que em política não tem palavra vazia, né, Ricardo? A gente sabe que não tem nada pouco em política, né? A gente vê essa frase aqui, muito além das relações bilaterais. Me enche de medo essa frase, me enche de pavor. O que é muito além das relações bilaterais? O que pode haver além das relações bilaterais entre dois estados soberanos? Eu não sei. Você sabe? É algum plano maquiavélico de governança? Quando você fala do bilateral, você está falando direta. Sim. Quando você fala do alinhamento conjunto, é um alinhamento dentro das relações que não são exclusivas. Por meio dos blocos, por né? exemplo, tipo o Mercosul. Entre os blocos, o BRICS, você tem a ONU... Mas quando ele fala além dessas relações, o que ele quer dizer, o presidente Por exemplo, chinês? a ONU, que é a principal arena hoje onde se defende o Brasil, até a China defende pouco a reforma da governança global, não é uma relação bilateral. Então, ali há alguns interesses que convergem. E nesse sentido, o presidente Lula, você falou do Biden, que também é de esquerda, mas o Lula tem se associado a blocos mais, digamos, autoritários, com os quais a China se identifica. E Biden não tem feito isso. Inclusive, em falas em relação ao conflito do Oriente Médio, ele tem estado alinhado à Venezuela, a países que não refletem o posicionamento, por exemplo, que os Estados Unidos têm tido. Só então, que o Biden tem um posicionamento mais fraco do que terá, eventualmente, Donald Trump. Por isso que eu trouxe o Trump para essa jogada aqui. O Trump, como presidente, tem outros posicionamentos, inclusive bem antagônicos ao posicionamento da China. Não que o Biden não tenha, mas um posicionamento muito mais forte. Esse alinhamento, para além das relações comerciais do Brasil e China, pode pesar bastante. Mas o Trump tem uma relação que é de desalinhamento comercial com a China, mas é de alinhamento político. Ele foi lá na Coreia do Norte fazer gracinha com o Kim Jong-un, né? Então, assim, hoje o principal porta de proteção da Coreia do Norte é a China, né? Então, não adianta que ele dizer que ele foi lá criar uma polaridade alternativa à China na relação territorial ali com a Coreia do Norte. Então, acho que o Trump ele tem características que são de posicionamento político tão próximas quanto o Partido Comunista Chinês, quanto a gente acha que supostamente tem dentro desse bloco que a China participa. Agora, né, não é verdade que o Biden não se aproxima de governos assim, minimamente aceitáveis do ponto de vista do seu sistema político. Está aí sempre a Arábia Saudita para a gente poder apontar como o calo dos Estados Unidos quando diz respeito a relações ao mercado de exportação de armas, a respeito a direitos humanos, né, e tantas coisas. Índia, mesma coisa. A Índia tem um histórico muito ruim de política, ainda bem agora que essa tendência à direita da Índia está sendo revertida e o Modi teve lá nas eleições uma derrota muito grande. Nós estamos caminhando para a reta final, vou pedir só para todo mundo ser um pouquinho mais sintético aqui, objetivo, porque eu quero ouvir todos ainda. O vice-presidente da República está lá, representando o governo federal, falou sobre essa relação, das relações comerciais, falou sobre a importância que a China pode ter nos projetos do PAC, mas não deixou de falar de São Paulo, Ricardo Rous. Olhou para o estado de São Paulo, lembrou que uma empresa chinesa ganhou o leilão aí da obra dos trens, né, do trem Intercidades, e Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, por 4 vezes, está lembrando aqui de projetos no nosso estado paulista. Isso também pode ter alguma coisa a ver com as suas intenções, ô Ricardo Rous? Claramente, que corre na boca miúda que pode ser que o Geraldo não seja mais vice numa chapa do PT e venha disputar o governo de São Paulo. Então tem muita coisa, óbvio que tem política, não tem palavras vazias, né, Davi? É verdade. Tem uma mensagem, tem símbolos e tem signos fortes. E essa lembrança de Geraldo Alckmin para o estado que ele governou por 4 vezes tem um significado. E tem aquela coisa, né? Toda obra tem que ter um pai e todo mundo quer, né, pleitear essa paternidade. Quando a criança é bonita... Geraldo Alckmin deixou claro lá na China, o Leandro Ferreira, que toda a malha ferroviária é governo federal. E aí
na condição de vice-presidente da República, representante desse governo federal, que está querendo colocar um pouquinho do seu DNA nessa obra aí do trem Intercidade São Paulo-Campinas. Bom, toda grande obra de infraestrutura nesse país não pode prescindir do governo federal. Isso é uma coisa, né? Seja por meio do financiamento da obra, seja por meio do custeio direto. E acho que o governo federal tem mais a responsabilidade de ajudar a financiar algo como um trem intercidades. Assim, eu que vou para Campinas toda semana, lá para a Unicamp, eu sei a diferença que faria poder ter um trem decente, até, se possível, de alta velocidade, para chegar lá com maior tranquilidade, né? E não ter que pegar bandeirantes que têm pedágios caros deixados pelo Geraldo Alckmin. Mas eu acho que o Geraldo Alckmin tem uma posição hoje na política brasileira de dignidade política. Eu acho que ele teve um governo, por exemplo, que eu mesmo briguei muitas vezes com o governo dele aqui em São Paulo, mas é a pessoa que sustentou a sua dignidade fazendo a transição dentro do cenário eleitoral, muitas vezes com muitos questionamentos, mas hoje ajudando o presidente Lula a liderar um caminho muito promissor. 40 segundos para cada aqui, Mônica Rosenberg e depois Davi Andrade. Eu, como paulista, fico muito feliz de imaginar que teremos uma eleição para governador com um candidato Alckmin de um lado e Tarcísio de outro. Olha que nível de candidatos que nós teríamos. Você está ansiosa por essa disputa? Você acha que vai ter Alckmin? Ansiosíssima, porque isso deixa o Zema livre para ser candidato a presidente. Boa. Olha lá, o clubismo. Fala. Gente, tira esse metrô aí de São Paulo, Campinas, esse trem, leva o metrô lá para Belo Horizonte, pelo amor de Deus. Nossa Senhora, vai lá para Belo Horizonte. Mas daí é o Zema. E aí? Mas o Alckmin está lá na China, aproveita que ele está lá, Alckmin. Metrô em Belo Horizonte, pô, não é trem em São Paulo, não. Vocês já estão muito bem... Não deixa o nosso A malha aqui está muito boa já. O mineiro chega aqui, Ricardo Rose. Ele chega aqui e ele quer levar embora o trem daqui de São Paulo. A malha ferroviária é federal por causa de Minas, por conta da estatização da Vale lá atrás, mas é uma boa discussão. Que é open bar de história, meus amigos. Eu quero agradecer demais o Ricardo Rose, o Davi Andrade, a Mônica Rosenberg e o Leandro Ferreira, que estiveram conosco no nosso Linha de Frente dessa sexta-feira. Na semana que vem tem mais, a partir das 2 da tarde, e eu encontro com você no domingo, no Tá na Roda, a partir das 3 horas da tarde. Por aqui você vai ficando agora com o 3 em 1. Eu passo a palavra ao meu amigo Evandro Cini e a todo o timaço do 3 em 1, aquela constelação de estrelas. Tá contigo, Cini. Um abraço. Aliás, você faz parte delas também, né, Nelsinho? Um abraço para você e para todo mundo aí do Linha de Frente. Ótimo fim de semana para todos.